Olá, bom dia! São 11 horas e 35 minutos e estamos ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Este é o programa Dinheiro na Semana, o seu ponto de partida semanal na economia. O convidado do programa de hoje é o Antônio Cetim, presidente da Cetim Incorporadora. O tema do nosso programa é o que esperar do mercado imobiliário neste segundo semestre. O Antônio veio falar como os juros baixos mexeram com o setor, como as eleições já estão interferindo nos negócios e quais são as preferências dos compradores para os imóveis. 1, 2, 3 ou mais dormitórios. Além disso, ele vai falar sobre distratos, um tema que interessa a muita gente e está em discussão agora no Senado Federal. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre tudo isso com a gente e aproveite que o programa está começando e compartilhe o nosso link. E depois que acabar a exibição do programa, confira se o botão seguindo aqui na aba do Facebook está ativado. Aí você recebe todos os alertas dos nossos vídeos ao vivo. Primeiro vamos para o nosso telão ver quais são as informações que começam a movimentar a economia nesta semana. O giro de informações quentes do dia começa com o Ibovespa. O principal índice da B3 fechou a última sexta-feira em queda de 0,93% aos 70.757 pontos. O indicador chegou a recuar para 69 mil pontos, mas encerrou o dia dentro da casa de 70 mil pontos. Essa foi a 8ª queda nos últimos 9 pregões do Ibovespa. Agora há pouco, o Ibovespa embaixo, em 1,41%, 69.760 pontos, não sustentando a casa dos 70 mil pontos. Nosso próximo item é o câmbio. O Banco Central voltou a atuar com firmeza para segurar a alta do dólar. Com isso, a moeda americana fechou em queda de 2,15% a R$ 3,73. Apesar de toda a ação do Banco Central, do presidente Ilan Gondifai para segurar os dados, o dólar em baixa, o mercado acredita que isso não vai segurar durante muito tempo por conta dos especuladores. Agora há pouco, o dólar estava sendo negociado em alta de 0,86% aos R$ 3,76. Nosso próximo item é o site da Dinheiro, destaque em www.istoedinheiro.com.br. A principal notícia do site da Dinheiro neste momento são os saques do PIS/PASEP, que colocarão 34,3 bilhões de reais na economia. Outro destaque é o leilão de distribuidoras que vai mobilizar o governo e o presidente do ING Bank, Samuel Canineu, no primeiro bloco do Moeda Forte na TV. E a principal reportagem da revista Dinheiro desta semana, na capa que vocês podem ver aqui, é a confirmação de Pedro Parente como presidente executivo da BRF. Você vai ler na revista que está nas bancas e nas plataformas digitais da revista o que levou o executivo a aceitar acumular os cargos de CEO e presidente do Conselho de Administração da maior empresa de alimentos processados do Brasil. Apenas 2 semanas depois de deixar a presidência da Petrobras. Eu volto para o telão para mostrar qual é o destaque da nossa semana, do nosso programa, a expectativa para o mercado imobiliário neste segundo semestre. O Antônio Cetim, presidente da Cetim Incorporadora, está aqui conosco. Antônio, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Márcio. Obrigado. Quero que você comece falando sobre o primeiro semestre, que está acabando agora, a gente já está colocando o segundo semestre aí na pauta. Como é que foi o primeiro semestre antes dessa crise toda que a gente está novamente mergulhado? Bem, o ano passado a gente já imaginava que 2018, principalmente o primeiro semestre, que tem menos influência de Copa e de eleições, que seria um semestre importante, melhor, não é? De fato, tivemos um janeiro, um fevereiro, março bons em relação ao mesmo do ano passado, mas infelizmente com tantos percalços políticos, subida de juros nos Estados Unidos, etc., dúvidas em relação ao início da pré-campanha eleitoral, tivemos uma baixa no mercado imobiliário. Então não tivemos um semestre tão bom quanto se imaginava, né? Infelizmente. Era até aquela expectativa, né? 2016 ia ser ruim, 2017 ia ser ruim, 2018 vai ter uma pequena recuperação no primeiro semestre, mas não foi, infelizmente, né? Exatamente, é como eu imaginava, né? Que a gente... Porque, afinal de contas, nós temos financiamento abundante, taxa de juros bastante interessantes, praticamente as mesmas de pré-crise, e temos o mercado imobiliário com preços ainda muito competitivos, né? Temos estoque ainda a preços antigos
E temos as empresas querendo fazer caixa, então praticando bons descontos, boas promoções, momento ideal para a compra. E por que o juros baixo não atraiu esse consumidor? Você acha que o desemprego está afetando isso? Eu acho que o desemprego sim, mas não podemos esquecer que nós temos 12, 13 milhões de desempregados, mas temos 87, 88 milhões de empregados. Né? Então as famílias crescem, as pessoas casam e as pessoas precisam de um teto. Eu acho que é principalmente essa instabilidade ainda, essa indefinição. Será que o presidente é de esquerda, é de centro, é de direita? Então, eu acho que as pessoas ainda estão esperando um pouco essa clareza, né, de cenário. Eleição, então, já está interferindo no mercado? Eu não tenho dúvida disso. Né? Tem lá um pré-candidato que diz que a taxa de juros vai subir, outro que vai manter, ou que vai ter reforma, que não vai ter reforma. Eu acho que as empresas e os seus funcionários hoje são todos muito interligados, todos muito bem informados, né? Estão em compasso de espera. Mas os lançamentos não têm sido ruins. Tem havido uma boa velocidade de venda nos lançamentos. Os estoques ainda, a velocidade de venda é baixa. E os preços do estoque, quem quiser um produto, um imóvel pronto, ainda consegue por preços muito bons, a preços antigos, com bons descontos e tal. Mas os lançamentos, que é quando o cliente pode pagar com bastante tranquilidade ao longo de 2, 3, 4 anos, os lançamentos têm sido bons, não têm sido ruins, não. O que a Cetim já fez de lançamento nesse período que você considera bem interessante? O nosso primeiro lançamento é o próximo final de semana e temos uma expectativa bem positiva. Né? E estamos, este ano, focado em lançamentos não mais tanto para investidores, e sim, principalmente, para família, né? Apartamentos de 2, 3, 4 dormitórios. Esse é o novo perfil do público que vai procurar imóvel agora? Porque tinha uma época que era muito um dormitório aqui em São Paulo, principalmente. O que se fazia até 2, 3 anos eram imóveis mais focados para investidores, né? Para buscar renda em aluguel, etc. E também o que a gente chama de ticket acessível. São apartamentos de 300, 400, 500 mil reais, onde quase que qualquer pessoa da classe média consegue alcançar. Né? E eu acho que se ofertou bastante esse tipo de produto. Ainda se tem algum lançamento nesse sentido, mas a tendência agora é voltar para um produto que já foi há 5 ou mais anos, que é o produto de família, consumidor final. Aquela família que compra para fazer um upgrade, né? Esse é o próximo lançamento que a Cetim está fazendo e o mercado como um todo também? Eu vejo isso no mercado como um todo, né? É permeado aí de um lançamento ou outro de apartamentos pequenos, mas eu vejo já a maioria de apartamentos um pouco maiores, que é para realmente a família final ocupar. E este é o mote da Cetim para este ano, começando agora nesse final de semana, com apartamentos de 3 dormitórios. E em seguida nós temos tantos outros de 3, 4 dormitórios. Segundo semestre vai ser igual ao primeiro semestre? Como que é a sua expectativa para esse segundo semestre do ano? Olha, eu acho que o segundo semestre pode ser igual ou melhor que o primeiro semestre, porque eu acho que no primeiro semestre nós tivemos alguns sustos. Né? Quais eles? Em relação ao próprio presidente Temer, né? Ameaças de denúncia, prendem pessoas próximas, então isso deixa as pessoas um pouco inseguras, esperando clarear o cenário. Eu acho que o segundo semestre a gente já vê, de fato, quem são os candidatos, né? Parece que o bicho não é tão feio assim, parece que vai acabar chegando aí para pré-candidatos mais conscientes de toda a lição de casa que tem que ser feita. Eu acho que passa férias de Copa do Mundo e a minha impressão é que a gente vai ter um semestre um pouco mais produtivo. Né? E como você, como empresário, tem que administrar a sua empresa? Porque não deve ser fácil, né? 2 anos de recessão, um primeiro semestre em baixa também, diferente do que você esperava. Como consegue manter uma empresa saudável nesse período? A minha empresa, a Cetim, como qualquer outra desse setor, são empresas que demandam muito capital. É de capital muito intensivo. Então, a primeira coisa que uma empresa tem que fazer nesse setor é olhar a caixa. Né? Como fazer para que o caixa se mantenha equilibrado, para poder cumprir com todas as promessas
de lançamentos, de entrega das obras, etc. Então, para quem não estiver familiarizado com o termo capital intensivo, é que você precisa primeiro despender muito dinheiro, porque esse pagamento vai ser feito aos poucos, é isso, né? Exatamente. O lançamento de um imóvel, a gente recebe 20%, 25% ao longo de 36 meses. Só que a gente tem que comprar o terreno, fazer os projetos, pagar os emolumentos, construir a obra e entregar. Quer dizer, o lucro dessa empresa... Todo esse dinheiro você coloca no começo, todo né? na frente. É isso, né? O lucro o eventual lucro desse empreendimento vai acontecer depois da entrega das chaves. Então, a demanda de capital é muito intensa. Por isso a empresa tem que estar muito focada em caixa, não é? E aí, evidentemente, que todo imóvel que continua no estoque por uma razão ou por outra, pelo distrato ou porque ainda não foi comercializado, a empresa tem que achar qual é o ponto de liquidez, qual é o valor efetivo que aquilo possa ser vendido, fazer algum sacrifício para vender esses imóveis do estoque, fazer caixa e continuar tocando a vida da empresa. Mas nesse momento de instabilidade da economia ou de baixa da economia, você também consegue comprar terrenos mais baratos? Você consegue fazer uma administração bacana aí do que você projeta para o futuro? É mais fácil comprar um terreno no momento de crise do que no momento de euforia. Mas o proprietário de terrenos hoje, especialmente em São Paulo, ele é raro. Os bons terrenos já foram vendidos, então agora é quase que um garimpo de terreno. Então muitas vezes você bate na porta do dono de um terreno, ele é que faz a condição, você tem que se adaptar. Mas está mais fácil sim, a gente tem procurado fazer compras muito mais através de uma permuta por imóveis no próprio local, onde a empresa desencaixe menos dinheiro e tenha menos problemas para gerenciar seu caixa ao longo do empreendimento. É assim que você consegue... pensar no futuro sem descuidar do presente, né? É porque esse setor, para você colocar um empreendimento pronto, vai de 5, 6, 7 anos, porque você leva 1 ano para achar o terreno ideal, 1 ano para aprovar o projeto, 3 anos para entregar a obra, depois entregar as chaves leva alguns meses. Então, se eu paro de comprar terreno num momento de crise, daqui a pouco o momento fica bom, o mercado fica bom, e eu não tenho empreendimentos, eu não tenho produtos para entregar, eu não tenho demanda para a equipe que está lá dentro da empresa trabalhar, perco os talentos que estão lá, então perder talento é caro. Então a gente tem que estar rodando sempre com uma expectativa positiva em relação ao futuro, não tem jeito. Vai melhorar, né? Vai melhorar. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já. As ações já não são mais algo só para profissionais. Agora é possível saber tudo sobre a Bolsa de Valores. Conheça os melhores setores para investir. Quais setores não foram tão bem? Acompanhe os resultados das empresas. E comparando os números do primeiro trimestre, que em alguns casos, caso por exemplo do Banco Santander Brasil, o lucro do primeiro trimestre subiu 50%. Saiba o que o mercado espera das aberturas de capital. E a gente sabe que o IPO ele ocorre principalmente se houver interesse de investidor, especialmente de investidor internacional, que é quem fornece liquidez, em última instância, ao mercado. Se você acha que investir em bolsa é só para profissionais, assista ao meu programa Dinheiro em Ação, com Cláudio Gradiloni, o programa que descomplica a Bolsa de Valores. Toda semana no Portal da Dinheiro. O que pensam os principais executivos e empresários brasileiros? Como eles administram colossos empresariais? E eu gostaria de saber o seguinte, como é que você escolhe os seus investimentos? Como enxergam o Brasil e o mundo? O Brasil é um país que reclama muito que não tem investimento, que as empresas não investem em esporte. Que a gente sempre viu o esporte como uma oportunidade de negócio, principalmente no nosso marketing. Tudo isso você descobre no Moeda Forte, o programa de entrevistas na TV Dinheiro. Bem-vindo ao Moeda Forte. Direto dos estúdios da B3, eu sou o Carlos Sambrana e o entrevistado de hoje é um dos empresários mais talentosos do setor farmacêutico brasileiro. Cada semana, um entrevistado. Cada dia, um bloco de entrevista. Nós criamos uma empresa com fundamentos bons, com competitividade, né? No final da semana, a íntegra, para você assistir como quiser e quando quiser. Queria compartilhar com os amigos que tudo começa com o desejo, ou seja,
Ninguém vai ficar milionário por acaso. Moeda Forte na TV. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos negócios está aqui. De volta com o Antônio Cetim, presidente da Cetim Incorporadora. Antônio, eu quero falar sobre o distrato agora. Como é que anda essa discussão toda no Congresso sobre o distrato que pega bastante vocês? Olha, Márcio, o distrato é uma jabuticaba brasileira, né? Começa que o contrato que se assina entre o incorporador e o cliente, ele é irrevogável e retratável. Portanto, não se teria que discutir distrato, né? Mas, infelizmente, ele existe. O judiciário está dando amparo a esses pedidos. No mundo inteiro não existe isso. O cliente desistiu, ele perde o que pagou. Mas no Brasil, essa discussão agora, nós estamos tentando regrar, né? Tá. Porque, já que ele existe, é melhor que ele seja regrado. E ele foi criado pelo boom imobiliário. Como que surgiu essa ideia do distrato e essa necessidade de você quebrar o que você assinou? E olha, o distrato, na verdade, quem provoca é o especulador, né? Ele compra mais imóvel do que ele precisa, ou ele compra um imóvel que ele não precisa, e aí, se o mercado vai bem, ele ganha o dinheiro dele, e ótimo, né, para ele. Se o imóvel não valoriza, ou há uma desvalorização em função do que houve, toda essa crise no Brasil, ele vai no judiciário, pede o dinheiro de volta e tem conseguido isso. Então, só que qual é o problema, a essência do distrato? Você imagina que eu lance um empreendimento com 100 apartamentos e que 50 desses clientes voltem e façam um distrato. Eu já comprei tijolo, já comprei concreto com o dinheiro que o cliente me antecipou. E eu já fui ao banco que está financiando parte da obra. Então, se desmonta essa equação, corre o risco das empresas não conseguirem cumprir com a entrega daquele empreendimento, e o verdadeiro consumidor, que é aquele que comprou e quer pôr sua família lá, no momento que está combinado no contrato, acaba não recebendo o imóvel. Então, o verdadeiro consumidor é aquele que vai ser prejudicado. Quem não vai ser prejudicado é o especulador. Tá. Então, nós estamos trabalhando e contando que realmente agora o Senado aprove o projeto de lei que saiu do Congresso. Infelizmente não é o ideal, né? Fala-se lá em retenção de 50% do que o cliente pagou, se houver o distrato. No mundo inteiro não se devolve nada, no Brasil vai se devolver 50%. Pelo menos vai estar regrado, melhor do que haver regra nenhuma. Né? Quando não havia regra nenhuma, podia ser 100% a devolução? Como que estava? Há decisões em que o juiz dá 90%, 80%, 75%. Sempre lembrando que o dinheiro que esse cliente antecipou para aquele empreendimento que ele comprou foi transformado em matéria-prima. Não é? E é o conjunto daquelas receitas de cada venda que vão fazer com que aquele empreendimento seja entregue. A partir do momento que uma pessoa desiste e pede o dinheiro de volta, além desse imóvel voltar para o estoque, a empresa ter que vender novamente, vai ter que pagar comissão, impostos, despesas de marketing novamente. Então é prejudicial demais para os demais que não querem o distrato. Tá. Não é? E os empreendimentos são feitos, Márcio, através de um instituto que se chama Patrimônio de Afetação. O que é isso? Cada empreendimento é uma empresa e o dinheiro que é colocado, tanto do banco, quanto do cliente, quanto da própria incorporadora, aquele dinheiro ele não pode ser mexido até a entrega do empreendimento. Tá. Se há o distrato e tem que se tirar dinheiro dali para devolver a esse desistente, está prejudicando o caixa do patrimônio de afetação. Por lei, não se pode tirar dinheiro do caixa de um patrimônio de afetação, a não ser que seja para tijolo, areia, cimento, para a conclusão do empreendimento. E como que faz assim? Vocês da incorporadora é quem tem que pagar isso antes? Exatamente. Exatamente. Isso fragiliza a incorporadora, fragiliza o empreendimento. Infelizmente, muitas empresas já sucumbiram. Empresas importantes já estão em fase de recuperação judicial, e isso prejudica todo o mercado. Na medida em que menos empresas estejam aptas a continuar esse processo de lançamento imobiliário, menos imóveis estarão ofertados,
A hora que a economia voltar, o risco desse preço subir demais é muito grande. Tá. E aí o verdadeiro consumidor de novo é prejudicado. Então quer dizer, o perfil de quem pede o distrato de um imóvel é de especulador? Praticamente 100%. Um ou outro cliente que perde o emprego, alguma coisa assim, ele senta conosco. Ninguém do setor tem interesse em receber imóvel de volta, renegocia, dá prazo, isso é corriqueiro. Mas 70%, 80% dos distratos são especuladores. Que é interessante, né? Você faz uma opção de compra sem desmoçar nada e volta esse dinheiro com, né, um retorno ótimo. Por né? coincidência, estamos aqui na B3, não é? Bolsa de valores, você pode fazer uma aposta, mas tem custo. No mercado imobiliário, infelizmente, não tem custo, ainda. Mas o regramento, que certamente virá em breve, fará com que devolver um imóvel não seja uma coisa irresponsável, né? Tem que ter um regramento mínimo. Quer dizer, esse cara vai pensar 2 vezes antes de fazer um contrato, mas o mercado próprio ele não teria condições de se adequar no seguinte sentido, a partir do momento que você tira esses especuladores do mercado, só as pessoas boas iam ficar e no distrato ia diminuir. Ou não? É melhor colocar uma regra mesmo para evitar esse... É necessário colocar uma regra porque muitos desses clientes também são induzidos ao distrato por advogados. Eu ouvi recentemente o relato de uma cliente dizendo que não aguenta mais atender o telefone de advogados que ligam para dizer, olha, a senhora não quer fazer o distrato? Eu devolvo todo o dinheiro para a senhora, a senhora compra outro mais barato. Então, são como advogados trabalhistas, são o mesmo perfil, fica oferecendo serviços. Então o regramento tira esse intermediário, cria uma regra mais dura. Porque na hora que a gente vende um apartamento no nosso plantão de vendas, não tem um carimbo na testa do cliente especulador. Claro. A gente não sabe, né? E muitas vezes acontece de um cliente comprar 2 imóveis ao mesmo tempo. Mas eu não sei se é para ele e para o filho, ou se é para alguém da família, ou se é para alugar, ou se é uma especulação. Né? Então, o regramento é bom porque desafoga o judiciário, desafoga o nosso departamento jurídico e mantém meu fluxo de caixa saudável. Que é o mais importante. Que é o mais importante, para todos os lados. Especialmente para aquele que comprou e espera ter daquela empresa o cumprimento do contrato. Claro. Se eu pudesse distratar no momento que o mercado sobe, eu poderia distratar, devolver e vender mais caro, mas isso eu não posso. É isso. Não cabe, não está nas suas mãos isso. Né? Exatamente. É desequilibrado. É isso. E aliás, você falou que o mercado, a economia está ruim, o mercado não foi bom, mas está bom para quem quer comprar imóvel, né? Que afinal tem imóvel em estoque e vocês conseguem fazer um preço bom. Então quem está precisando comprar imóvel, talvez esse seja o momento. Mas e a economia? O que você enxerga para a economia daqui para frente, para o Brasil? O que você espera dessa economia e desse país daqui para frente? Olha, uma das frases mais inteligentes que eu ouvi recentemente foi: o Brasil é um país que caminha no precipício, mas não pula. Eu acredito que o crescimento sempre vai se dar através da dor, né? Não tem jeito, ou da dor ou do amor. Mas o país caminha num momento muito difícil, onde está conscientizando todas as pessoas, todos os políticos, todos os economistas, de que nós precisamos fazer uma grande lição de casa. Certamente vai doer demais nos nossos bolsos, empresários, funcionários, cidadãos brasileiros, mas eu acho que virá reformas importantes, porque se não vier, esse país não atravessa os próximos anos. Então, se estivéssemos num momento razoável, provavelmente não viria. Mas no momento em que estamos, certamente virá. Eu acredito demais a partir do ano que vem nesse país. E eu estou comprando terreno para isso. Muito bem. Para a gente encerrar com uma mensagem positiva ou com uma coisa mais leve, de um assunto mais leve. Copa do Mundo que a gente está vendo agora. Você acredita no Brasil? Você acha que o Brasil pode chegar lá entre os primeiros colocados? Meu sonho é que a Alemanha vá para a final junto com a gente e que a gente faça 7-1. Ainda estou pensando que isso é possível. Isso que é otimismo, né? Isso que é otimismo. Antônio, obrigado pela sua presença e participação. Foi um prazer. Muito obrigado. E agora que já entendemos tudo sobre o mercado imobiliário, eu vou me levantar para falar um pouquinho da agenda da semana e o que pode mexer com o seu bolso, os seus negócios e os seus investimentos. A semana começou com a divulgação do Boletim Focus agora cedo. Numa semana com reunião do Copom, é sempre oportuno saber como pensam os 100 economistas consultados pelo Banco Central.
Agora cedo, a economia para ele está se dissolvendo. O IPCA para este ano continua em alta, 3,88%. O PIB em queda para 1,76%. E o câmbio subindo para 3,63%. Para vocês terem uma ideia, há 4 semanas atrás, finalzinho de maio, o IPCA estava em 3,65%, então agora 3,88%. O PIB 2,18%, agora para 1,76%, e o câmbio estava em 3,50%, está em 3,63%. Vamos agora para terça-feira. Na terça-feira, a Argentina vai divulgar o seu PIB do primeiro semestre. O país comandado por Maurício Macri vive um momento de muita instabilidade na política. Na última quinta-feira, o presidente do Banco Central, Federico Sturzenegger, pediu demissão. Em seu lugar foi colocado o ex-ministro das Finanças, Luiz Caputo, que é muito respeitado pelo mercado financeiro global. Nesta semana, a Argentina vai receber o desembolso de 7,5 bilhões de dólares do FMI. E o PIB deve vir em alta de 3,5% na comparação anual. Já na quarta-feira, voltamos para o Brasil e a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Mais do que a manutenção da taxa de Selic, o juro básico da economia, em 6,5%, o mercado financeiro quer ler a ata da decisão para saber qual é a leitura da equipe do BC para o restante do ano. Como a curva futura de juros está em alta, todo o mercado quer ver se as altas podem começar já neste ano. E eu passo para a próxima tela, e o destaque continua sendo o Brasil, com a divulgação pelo IBGE do IPCA 15, o índice oficial de inflação que vai de 15 de maio a 14 de junho. Há muita expectativa com esse dado, pois ele vai pegar parte da greve dos caminhoneiros que paralisou o país por cerca de 10 dias. A projeção é de uma alta de 1,04% no período, um resultado bastante alto, mas que deve se dissipar ao longo do segundo semestre, segundo os analistas. E na sexta-feira, para fechar a semana, o Ministério do Trabalho e Emprego divulga a criação formal de empregos, o CAGED de maio. A atividade econômica continua em baixa velocidade, por isso não é esperada uma criação muito forte de postos de trabalho no mês. Lembrando que em abril foram criados quase 116 mil empregos formais, abaixo da média histórica do mês de 122 mil vagas. Chegamos ao fim deste Dinheiro na semana de 18 de junho de 2018. Muito obrigado pela sua presença e participação. E saiba que todos os dias, às 5h30 da tarde, Priscila Arroio e Giovana Pajão comandam o Dinheiro ao Vivo com as principais notícias da política e da economia. Nos vemos na próxima semana, no mesmo horário, às 11h30 da manhã. Boa semana, bons negócios. Tchau!